convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 4. Estamos aí refletindo, meditando na palavra de Deus. E depois de alguns meses a gente chegou no capítulo 4. Mais um tempinho a gente chega até o 16. Se Deus quiser. É uma história bem conhecida de todos nós que vamos meditar e refletir nessa noite. Todos encontraram? E você que encontrou e puder, eu convido você a ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 4, do versículo 1 até o 20, mas essa primeira leitura a gente vai fazer até o 12, mas vamos caminhar até o 20. Ouça com fé e guarde a palavra do Senhor no seu coração. Diz assim: mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um semeador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo, o mistério do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, e a nossa oração, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração, que em nome de Jesus, nessa noite, a semente da tua palavra possa realmente entrar no nosso coração, que o teu Espírito encontre um solo fértil, uma terra boa, corações abertos a ouvir a tua palavra. Ó Deus, que nessa noite o Senhor fale profundamente ao nosso coração, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, que morreu por nós. Amém e amém. Você pode se sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você já se emocionou. Quem me conhece sabe que eu não sou chorão, né? Com vídeos de bebês e adultos ouvindo pela primeira vez. Coloca lá no YouTube que você vai se emocionar. Há um pequeno bebê, um vídeo que eu encontrei enquanto eu estava meditando sobre essa parábola, e vocês vão entender o que isso tem a ver com a parábola do semeador. Ele recebe um aparelho auditivo e se emociona ao ouvir pela primeira vez a voz da sua mamãe, a voz do seu papai. No começo ele se irrita um pouquinho, mas de repente o sorriso começa a se abrir. Há um outro vídeo de um garoto de 12 anos nos Estados Unidos que conseguiu ver as cores graças a um óculos especial.
Ele nunca havia visto as cores das coisas. E quando então ele recebe esse óculos, devido, né, ao seu problema de enxergar as cores, ele cai em pranto. É emocionante. Coloque lá se você já não passou por isso. É muito bonito da gente ver essas coisas acontecendo. E coisas que a maioria de nós faz sem perceber. Coisas que a gente às vezes trata com uma certa banalidade. Só a gente, como o Ivair compartilhou aqui, que começa a sofrer, não é? Com problema de visão, com problema de audição, que a gente começa realmente a perceber como ouvir e enxergar bem é importante. Mas o que, queridos? Ouvir e enxergar tem a ver com a familiar história do semeador. E, na verdade, quando a gente olha atentamente, você vai ver que tudo... Olha aí no texto, a nossa introdução vai ser o recheio. No comecinho, Jesus disse, ouçam, escutem. Depois que Jesus conta a parábola, ele diz, o texto diz, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A própria semente que Jesus usa, que é lançada, é a palavra de Deus, é as boas novas de Jesus, é a própria vida de Jesus, que causaria no mundo todo frutos para a glória de Deus. Mas olha aí no teu texto, na palavra de Deus, ali entre os versículos 10 e 12, nós vemos que Jesus está contando essa história, e ele afirma aí que existem dois grupos de pessoas. Aqueles que de fato ouvem e enxergam com clareza, compreendendo, entendendo o que está acontecendo, e outras pessoas que, embora enxerguem, não conseguem compreender, que, embora estejam ouvindo, não compreendem o que está acontecendo. E Jesus diz ali naquele miolinho, olha o que o texto diz. Jesus diz assim: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é ensinado por meio de parábolas. E olha o que Jesus diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então, onde que Jesus tirou isso? Quem arrisca aí? Lembre-se que Jesus era judeu, gente. Jesus não chegou... Às vezes a gente tem essa ideia, né? Que Jesus veio em cumprimento, como a gente viu lá no comecinho do Evangelho de Marcos, em cumprimento da palavra de Deus, em cumprimento da profecia. E o que Jesus está falando aqui é aquilo que o próprio Deus havia falado para Isaías. Que Isaías deveria pregar, que Isaías deveria chamar o povo ao arrependimento. E Isaías tinha uma missão impossível. Jesus disse que Isaías ia pregar, ia pregar, ia pregar, e o povo não ia se converter. Isaías recebe uma missão, e o próprio Deus diz que ele ia pregar, 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 e é como se ele estivesse falando com ouvidos surdos. E o que Jesus está dizendo através dessa parábola, uma coisa muito importante, muito séria, porque aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus está dizendo que ele veio para revelar o reino, ele veio para dar aos homens o conhecimento do mistério de Deus. Mas Jesus também veio para cumprir o juízo de Deus. Jesus também veio para apontar o dedo na cara das pessoas. Jesus também veio para fazer todo mundo perder o embalo, baixar a bola, porque a mensagem dele traz uma mensagem de arrependimento. Jesus era um profeta. E através dessa parábola, o que Jesus estava dizendo para os seus ouvintes é que eles deveriam se arrepender e crer, porque de fato, aqueles que era revelado o mistério de Deus, podiam conhecer a graça de Deus, mas aqueles que não entendiam, que não tinham acesso a esse mistério, sobre esses estava o próprio juízo de Deus. Eu pergunto para você, seus ouvidos aí, estão ouvindo de fato a palavra de Deus? Ou você está aqui só de corpo presente, brincando, não levando a sério a palavra de Deus? Você está aqui de fato ouvindo a palavra de Deus? Isso é muito sério, irmãos. E eu abro aqui, não está nem no sermão. Como que você se prepara para vir no culto? Como você se prepara? Sei que o pastor não é tudo aquilo, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos.
É horrível você pregar e os irmãos estarem dormindo quando você está pregando. E eu pergunto para vocês, como que você está se preparando para vir na casa do Senhor? Ou você fica o dia inteiro correndo, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro... Daí chega aqui, o pastor nem entrou no texto. E aí, responda não para mim, mas responda diante do Senhor. Como que você se prepara para vir para o culto? Isso vale para mim também. Como que a gente se prepara para vir até a casa do Senhor? Se a fé vem pelo ouvir, se ouvir a palavra de Deus é tão importante. O culto não começa às 7 horas. Domingo é um dia especial. O dia inteiro você deveria realmente se preparar para estar nesse momento. Amém? Tem que ter coragem de falar amém, né? Amém, irmãos. Amém. Queridos, o resumo do sermão nessa noite é o seguinte: Jesus é o rei plantador que lança a palavra de Deus, nos chamando, e olha como isso é importante, a ouvir e crer, e assim frutificar para o reino de Deus. De tudo que eu vou falar, o resumo do sermão é isso. Jesus é um rei plantador que lança continuamente a palavra de Deus e nos chama a ouvir e crer, e assim frutificar para o reino de Deus. Olhe para o texto e veja comigo a primeira verdade. A primeira verdade que Jesus traz nessa parábola é que ele chama as pessoas a ouvir o rei. Jesus começa novamente a ensinar à beira-mar e uma numerosa multidão se reúne em volta dele. E vocês lembram do domingo passado? Quando Jesus estava lá ensinando, pregando naquela casa, e Jesus faz uma declaração que ele declara sobre a gente. Lembre-se da graça de Deus. Quando Jesus declara sobre aqueles que estavam ali ouvindo, aprendendo, vocês são a minha família. A minha família é vocês que estão perto de mim, crendo em mim, se unindo à minha comitiva e se unindo à minha comissão de estabelecer o reino de Deus. E agora onde Jesus está? Jesus está à beira-mar. Mas quando Marcos diz que Jesus ensina, Marcos não está dizendo que Jesus era mais o mestre, mais o rabi. Porque quando a gente olha no texto, no grego, no original, lá na Bíblia, e eu já dei essa dica para vocês, Bible Hub, um programinha grátis na internet, você consegue pegar as palavras gregas no original, e no original está escrito assim: Jesus subiu no mar e sentou no mar. Por que Marcos, né, a gente não sabe, mas a intenção de Marcos com certeza era uma: Jesus não era mais um mestre, Jesus não era mais um rabi, que haviam vários. Marcos está dizendo que Jesus é o próprio Deus que se assenta sobre o mar, que se assenta sobre o dilúvio. E a gente é lembrado do próprio Salmo 29, quando diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela rompe a nossa surdez. A voz do Senhor, ela rompe a dureza do nosso coração. E o que Marcos está dizendo aqui é que Jesus não é mais um. Jesus é o próprio Deus, o próprio contador da história, na verdade, o próprio autor da história, ensinando as pessoas. Jesus é aqui o mestre dos mestres, o próprio Deus. E daqui uns dias que a gente vai chegar no final desse capítulo, mas se você quiser espiar agora, você vai perceber que isso realmente é incrível. Quando o texto diz que Jesus acalma a tempestade. Mas nesse texto, Jesus já está acalmando as principais tempestades que estavam acontecendo no coração das pessoas. E por isso Jesus estava dizendo: irmãos e irmãs, ouçam o que eu vou dizer. E os termos aí, observe no texto, entre os versículos 1 e 3, esses vários termos, ensinando, ensino, ensinamento, são duas palavras que enfatizam que Jesus gastou muito tempo ensinando as pessoas. E Jesus fazia isso através de histórias, através de parábolas que eram usadas para chamar o povo ao arrependimento. Se eu perguntasse para você, tem gente aqui que já é crente, né, já tem sócio faz tempo. O que é uma parábola? O que você responderia? Pensa aí, se alguém chega assim, me explique o que é uma parábola. Resumidamente, queridos, parábola é uma história que chama a atenção e convida os ouvintes a uma decisão. Essas histórias que Jesus contava não eram histórias para encher linguiça,
não eram histórias para ganhar tempo, essas histórias que Jesus contava, que usava elementos da vida cotidiana, era para fazer as pessoas pararem e refletirem sobre a sua própria vida. E isso fica mais claro quando você começa a entender por que Jesus, logo no começo, diz: eis que o semeador saiu a semear. E aonde que as sementes caíram? Logo de início. Aonde? À beira do caminho. Os ouvintes iam parar, iam colocar a mão na cabeça. Quem que coloca a semente onde todo mundo passa? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus estava chamando a atenção das pessoas. Porque Jesus estava desafiando as pessoas. Porque em cada história que Jesus contava, usando elementos da vida das pessoas, tinha um objetivo. Você não pode sair daqui sem uma decisão. Você não pode sair daqui sem uma resposta. Você não pode, depois de ouvir isso e escutar a declaração de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sair indiferente. E eu pergunto para cada um que está aqui: quais histórias eu e você temos ouvido? Quais histórias cada dia? Porque a gente ouve a palavra aqui no culto, a gente lê a Bíblia, mas existe todo mundo contando uma história para você. A TV está te contando uma história, a internet está te contando uma história, o teu Instagram está contando uma história, todas as coisas estão contando uma história, mas a pergunta é: qual é a história verdadeira que está sendo contada? Quais mentiras enganosas essas coisas muitas vezes têm contado para nós? E a gente ouve o evangelho no domingo, mas a semana inteira a gente acredita no que essas coisas dizem. E pessoas realmente se perdendo, pessoas machucadas, pessoas, por exemplo, largando um relacionamento sério para abraçar um romance, uma aventura. Por quê? Porque ele acredita que lá ele vai encontrar o que ele não tem. Histórias mentirosas. E Jesus era um contador de história. Eu pergunto para você: quais histórias o YouTube está te contando? Quais histórias você tem acreditado e alimentado o seu coração? As histórias que dizem que você precisa de mais, de mais, de mais, ou a história que diz: aquiete-se e saiba que eu sou Deus? As histórias que dizem que você precisa isso ou precisa aquilo, ou a história que diz para mim e para você: está consumado, eu fiz tudo em favor de vocês. Qual história, queridos, a gente tem acreditado? Olha aí no texto, versículo 3, Jesus declara: ouçam. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui para mim e para você. E ouvir aqui não é meramente, queridos, ouvir, escutar, é atender e obedecer. Ouvir na Bíblia não é simplesmente a gente que tem sobrinha, que tem filho, sabe como que é isso. A gente já foi filho. O pai está falando e o filho, né? Estou escutando, pai, estou escutando, mãe. Depois, né, ele, puxa vida, o que a minha mãe estava falando? Ou quando você está numa conversa, né, e de repente a pessoa está falando alguma coisa e você torce para que não seja uma pergunta, porque você não entendeu o que a pessoa estava dizendo e você fica ali numa saia justa. O que é ouvir? Ouvir não é simplesmente fazer de conta, mas ouvir é realmente abraçar e atender aquilo que o próprio Jesus está dizendo no Evangelho. E eu pergunto para você e pergunto para mim: nós temos ouvido a palavra de Cristo continuamente? Nós temos pregado o evangelho que diz que Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados e em Jesus nós encontramos tudo o que precisamos, ou a gente ainda tem depositado a nossa confiança em falsas histórias que não podem trazer alegria, prazer e satisfação para o meu coração? A primeira coisa, a primeira declaração para mim e para você: ouça a voz de Jesus. Em cada situação, em cada decisão, ouça aquilo que o Cristo, o próprio Jesus, tem a dizer para mim e para você. Mas olhe para o texto, queridos, e a gente vê a segunda verdade. Essa segunda verdade é a dura realidade. Calvinista é fogo nesse texto. Mas é a dura realidade que existem pessoas que rejeitam o rei. E Jesus conta a história do semeador que semeia a palavra e encontra corações indiferentes. Corações que não recebem, que não ouvem a palavra de Jesus. E, na verdade, se você olhar, o que Jesus está contando aqui é o que está acontecendo desde o início do seu ministério. Pessoas que ouviram a palavra do Evangelho, pessoas que foram ensinadas por Jesus, mas que rejeitaram. E a segunda verdade que a gente vê aí nos chama é não rejeitar o rei, é não endurecer o coração.
Porque olha o que o texto diz, e a gente vai entrelaçar o texto. Olha o verso 4 e o verso 15. Porque Jesus era um tão bom contador de história que ele não queria deixar dúvidas. Ele já deu a explicação. Então hoje era só ler o texto, já está explicado, e aplicar o texto. Mas olha o que Jesus diz. No 4 e no 15 que Jesus explica, Jesus fala das sementes que caíram à beira do caminho. E Jesus diz então que as aves vieram e comeram. E diz que nesses são aqueles que ouvem, mas logo vem quem? Satanás. E tira a palavra. E alguns queridos comentaristas, como a gente viu, porque Jesus fez isso de forma intencional, ninguém lançaria semente na beira do caminho, onde as pessoas passavam, onde os animais passavam, aonde de fato as aves poderiam vir e comer a semente. E no judaísmo, muitas vezes aves eram um símbolo e sinal de forças demoníacas. E o que Jesus está dizendo aqui é que existem pessoas que ouvem a palavra, mas essa palavra cai, aqui a ideia é um chão tão duro, uma terra tão batida, que na verdade era onde as pessoas caminhavam, que ninguém lançaria sementes ali. Talvez por providência, talvez por graça, Deus fez soprar uma brisa e sementes chegaram lá, mas a terra era tão dura, que as sementes não entravam. Então logo vinha a ave e comia a semente, que não conseguia penetrar naquela terra. E aqui Jesus está falando que são aqueles que são obstinados, aqueles que têm o seu coração realmente, irmãos e irmãs, tão duro a Jesus, que rejeitam o Senhor. Quando Marcos escreve isso, e quando os ouvintes estavam ouvindo essa história, com certeza muitos estavam pensando nos líderes religiosos. Porque foi logo depois disso que Jesus conta essa parábola. O que os líderes religiosos fazem? Eles preferem fazer o absurdo de dizer que Jesus está endemoniado, que Jesus está fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu, do que se renderem em adoração aos pés de Jesus. E essa é a tarefa de Satanás nas nossas vidas. Fazer tudo o que pode para que as pessoas não ouçam a voz de Deus. Fazer tudo o que ele pode, tudo que está ao seu alcance, para que você seja enganado, para que você fique confuso, para que você não creia na palavra de Jesus. A principal missão do diabo não é na igreja cair endemoniado. A principal missão do diabo é enganar o seu coração a cada dia, fazendo você acreditar em mentiras. E quando você vai acreditando nessas mentiras, o seu coração vai ficando duro, vai ficando duro, vai ficando duro. E a gente é alertado pelo próprio autor de Hebreus, que nós devemos, irmãos e irmãs, ajudar uns aos outros, para que o nosso coração não fique endurecido por causa do pecado. E essa é a realidade do que Satanás faz. Ou o seu coração é amolecido a cada semana, pela palavra do evangelho que te chama ao arrependimento, ou o seu coração está sendo endurecido para rejeitar Jesus, para dar voz e ouvidos, para dar ouvido àquilo que Satanás mente e coloca no seu coração. E lembre-se, Satanás não vem vermelho, com chifre, com um garfinho. A palavra de Deus diz que ele vem como? Como que ele vem? Bonitão, como um anjo de luz. Esse é o caminho que o diabo usa para nos enganar, sutilmente nos enganando. E quando a gente perceber, a gente está como que uma camisa de força, incapaz de se livrar daquilo que ele armou para nós. Mas olhe no texto, os versículos 5 e 17 falam de qual solo. Jesus fala do solo rochoso, olha o texto. Aonde a terra era pouca, algo nasceu, mas não tinha profundidade. Quando o sol saiu, queimou. E Jesus diz que esse solo representa as pessoas que ouvem o evangelho e recebem com alegria, mas falta uma coisa muito importante. Falta raiz e sobra superficialidade. Então, quando o sol aparece, Jesus identifica aqui o sol como as angústias, como a perseguição. Quando essas coisas aparecem, queima aquilo que estava nascendo. E quantos e quantas de nós já não nos encontramos nesse estágio? Vivendo de superficialidade, vivendo de aparência.
E quando as coisas começam a apertar, a gente percebe que não tem raiz, a gente percebe que não tem firmeza, a gente percebe que aquilo não vai durar muito. E Marcos vai dizer que esses são aqueles que ouvem, que recebem a palavra com alegria. Mas quando as coisas começam a apertar, essas pessoas desistem da caminhada com Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você. Se quando você recebeu a Jesus, você ouviu a mensagem não te lembrava que você veio para morrer, negar a si mesmo, não foi o evangelho que você ouviu. Existem pessoas que foram enganadas e que viveram uma conversão tão superficial porque elas acreditaram em falsos evangelhos. Elas não foram ensinadas que seguir a Jesus envolve cruz, envolve discipulado, envolve realmente abandonar a sua vontade. E o que a gente mais ouve hoje em dia, não estou afim, não é a minha vontade, não é isso que quero, mas você não entendeu que não existe mais isso. Casamentos que estão acabando porque o marido e mulher não entendem que casaram para morrer e não ser feliz. Amizades que são colocadas em traição e se destrói porque não entende que tudo isso que Deus fez existe com um propósito. E o propósito é dizer para você, a vida não é sobre você. Você não é o centro do universo. Você não é o centro do coração de Deus. Você não é nada disso. E o evangelho que muitas pessoas receberam não tem raízes. Achou que vinha para Cristo e a doença nunca mais ia chegar. Achou que vinha para Cristo e ia ficar rico. E quando as coisas começam a apertar, não há profundidade. Não há firmeza. O pastor não olhou para mim na rua, não vou mais na igreja. Isso é um problema, deixa eu compartilhar com os irmãos. Quando eu ando sem óculos, irmãos, não estou enxergando ninguém. Ninguém. E daí a pessoa já fica burrada. Quer saber? Se converta. Se converta. Porque agora, do outro lado do mundo, tem cristãos escondidos adorando o Senhor, não podendo nem sequer cantar alto, não pode nem ter uma caixa que está dando problema, como a gente está sofrendo aqui com o nosso. Quietinho, pegando uma Bíblia e rasgando capítulos, passando. E a gente aqui, onde tem liberdade, não tem raízes, não tem profundidade, não tem firmeza. E deixa eu contar para vocês, se você não tiver firmezas, não tiver raízes, não vai permanecer. Seja com perseguição, como os nossos irmãos do outro lado do mundo, ou seja, quando as bênçãos de Deus vierem disfarçadas de provação. E eu pergunto para você, e eu lembro você, lembre-se dos irmãos e irmãs que, apesar da perseguição, não abandonam Jesus, porque essas pessoas receberam o verdadeiro evangelho. Leia a biografia de cristãos martirizados, não era? Os caras estavam lá, imagina você, vão te cozinhar porque você é cristão. E de repente a pessoa agora vira do outro lado que esse lado aqui já está bem assado. Esse lado aqui está cru. Morrendo fazendo piada. Porque tinha certeza de que eles estavam apenas matando o corpo. Mas quando aquilo passasse, essa pessoa se encontraria com o próprio Cristo. E seria abraçada e receberia um novo corpo. E eu pergunto para você aquilo que Jesus pergunta para os seus ouvintes. Você tem profundidade na sua vida espiritual? Ou você, como diz alguns líderes no livro do pastor John Stott, você é profundo como um pires. Você é profundo como um pires. Olhem no texto, queridos. Falamos dos que caem à beira do caminho, do solo rochoso, e agora Jesus fala do que cai entre os espinhos. Os versículos 7, 18 e 19, Jesus diz assim, que a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Os outros, os semeados entre o espinho, versículo 18, são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não sei se você já fez um jardim na sua casa. Você cuida, não cuida? Quem aqui tem jardim em casa? Levanta a mão. Tem alguém? Caramba, temos que incentivar o pessoal a
plantar uma árvore, né? Regar umas florzinhas. Isso é ser cristão também, né? Cuidar da criação. O feijãozinho no algodão todo mundo fez na creche, na escola, né? Esse todo mundo. Quem fez o feijão aí no algodão? Esse todo mundo, né? Mas, queridos irmãos e irmãs, é um cuidado que você precisa ter, não é? As irmãs aqui sabem, a gente tem um jardim aqui, depois ali fora que a gente vai ter uma bolachinha no final do culto. Olha o nosso jardim ali. A florzinha, meu Deus, é um trabalho. O mato, toda semana tem que tirar. O que Jesus está dizendo aqui? Que existe a palavra que é lançada entre espinhos, uma erva daninha, e mato é assim, erva daninha assim, necessita constantemente ser arrancada, senão o que acontece? É sufocada, perde a água ali que nutriria esse brotinho. Mas perceba que essa pessoa chega até longe. Pode perceber, olha aí no texto. O que cai à beira do caminho é não cristão, não é eleito. Mas a partir do solo rochoso, entre os espinhos, há uma progressão. Porque até nasceu um brotinho, até tinha esperança, mas não tirou as ervas daninhas, não tirou os espinhos que estavam matando aquela arvorezinha. E a palavra de Deus diz então que a palavra se torna infrutífera e é sufocada. Um solo cheio de espinhos, queridos irmãos e irmãs, essa plantinha não consegue nascer, não consegue brotar. E o que sufoca essa palavra? Olha aí no texto que Jesus diz que sufoca. Jesus diz que o que sufoca são as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições que sufocam a palavra de Deus. Jesus diz que esses até crescem, até têm condições iniciais promissoras, mas de repente a palavra começa a ser sufocado, porque essas pessoas se preocupam mais com as coisas dessa vida do que das coisas do reino de Deus. Se preocupam mais com as riquezas que são corrompidas, que são tragadas, do que com a sua vida com Deus. Se preocupam mais com as ambições do que daquilo que Deus promete no Evangelho. E pessoas, queridos irmãos e irmãs, que são seduzidas por essas coisas. Pessoas que são destruídas por querer aquilo que Deus não tinha dado para ela. Pessoas que realmente são tomadas por essa cobiça, por esse desejo, por essa ganância que a palavra de Deus diz que é idolatria. E como que a gente destrói a idolatria? Com o Evangelho. E eu pergunto para os irmãos aqui e as irmãs, a palavra de Deus no seu coração está germinando, está frutificando, ou tadinha, está quase morrendo? Porque você se preocupa demais e você se esquece que Deus prometeu a você que Ele cuidaria de todas as coisas. Porque você é levado por coisas que o próprio Deus não quer que a gente se preocupe, porque o nosso Deus diz que Ele cuida de todas as coisas. E eu pergunto para os irmãos e as irmãs, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, arranque as ervas daninhas, arranque os espinhos. Não deixe que essas coisas, que as preocupações da vida, tirem os teus olhos daquilo que Deus promete. Mas muito pelo contrário, a gente aqui não está falando que dinheiro não é bom, que a nossa sexualidade não é boa. Ninguém está falando dessas coisas. A gente está falando que quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, essas coisas não nos sufocam. O dinheiro não vai te sufocar. O prazer não vai te sufocar. Uma amizade não vai te sufocar. Nada vai te sufocar. Por quê? Porque você está arrancando aquilo que faz mal nessas coisas. E Deus nos chama a fazer isso. E olhem no texto, queridos, e veja comigo a terceira e última verdade. Recebendo o rei, somos chamados a receber o rei. E Jesus diz assim, nos versículos 8 e 20, apesar da dura realidade desses solos, e essa parábola não foi escrita para você sair daqui entristecido, poxa vida, o pastor hoje só falou que o negócio está feio mesmo. Mas escute agora o doce som da graça, o doce som do Evangelho. Embora, irmãos e irmãs, haja oposição, embora haja resistência, embora a gente que esteja aqui trabalhando na igreja, essa parábola também foi escrita para nos lembrar que há esperança.
que a igreja triunfará, que esse reino é de Deus e seu Cristo. Porque olha o que o versículo 8 e 20 diz. Outra, enfim, eu acho que até Marcos, né? Ufa, enfim, outra, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Apesar da dura realidade que existem corações obstinados, como soldadinhos de chumbo, a palavra de Deus, quando cai, também encontra terra boa, terra fértil, solo aonde a palavra de Deus pode frutificar. E Marcos está dizendo, através dessa história, o próprio Jesus está dizendo para mim e para você, que embora muitos estejam rejeitando Jesus, muitos estão recebendo o Rei. Embora muitos estejam negando o Salvador, embora as multidões estejam ainda confusas sobre quem é Jesus, Jesus está dizendo para mim e para você, sempre haverá frutos quando nós ouvimos a palavra do Evangelho. Sempre haverá vida quando nós ouvimos a palavra de Deus, e Jesus está falando que essa boa terra, e essa boa terra, Jesus está dizendo que é um coração limpo. E a gente aqui é lembrado, por exemplo, do Sermão do Monte, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Quem que consegue completar? Porque eles verão a Deus. Jesus está dizendo aqui que quando você ouve a palavra, embora o seu coração, o seu solo possa estar contaminado, à medida que você ouve, a palavra de Deus é poderosa e ela vai limpando o seu coração. E Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados são aqueles que têm um coração limpo, em fé e arrependimento, porque esses verão a Deus. Dar frutos aqui significa duas coisas principalmente. Dar frutos aqui, esses frutos que Jesus está falando, é ter uma vida transformada e é estar na missão que o próprio Jesus nos chamou a realizar. E Jesus está incentivando você. E Jesus está encorajando você, que você e os ouvintes, quando ouviram isso, quando Jesus falou, olha, tem gente que vai gerar 30, a semente gera 30. As pessoas achavam que isso era normal. Era o que acontecia. Quando Jesus fala 60, as anteninhas já foram ligadas. Poxa, alguma coisa... Mas quando Jesus fala 100 por um, as pessoas perceberam que o que estava acontecendo ali era um milagre. O milagre do Evangelho, o milagre de homens e mulheres crerem em Jesus depois de 2000 anos, o milagre, queridos irmãos e irmãs, de receber Jesus, de crer em Jesus, de confiar em Jesus, de obedecer em Jesus. Esse é o milagre do Evangelho. Jesus começa chamando a atenção dos ouvintes quando aquelas sementes caíram à beira do caminho, mas Jesus termina deixando aquelas pessoas ainda mais assustadas. Como que pode uma semente gerar 100 vezes mais? Isso é um milagre. E eu quero falar para você nessa noite que eu e você somos chamados a lançar a palavra, lançar a palavra, lançar a palavra e confiar que o milagre do Evangelho vai acontecer. Porque Jesus garante que a igreja vai triunfar, porque o próprio Jesus já triunfou. Porque foi na cruz que a palavra de Deus foi morta, assim como a semente precisa morrer. Foi na cruz que a nossa semente, a nossa palavra morreu, para que hoje eu e você pudéssemos ser transformados pelo poder de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o que nós precisamos é lançar a palavra de Deus. Nos nossos filhos, de madrugada, à noite, coloca a mão na cabeça do teu filho, ora por ele. Quando você acordar de manhã, em vez de xingar que o pão está duro, fala, graças a Deus, filho, nós temos um pãozinho para comer. Só jogar uma água aqui, tem esse segredo, não é? Passa uma água, coloca no micro-ondas. Quando você estiver na mesa com fome, em vez de comer, vamos agradecer essa mesa. Quando você estiver andando no caminho na praia, em vez de falar, poxa vida, que praia chata, gastaram um dinheirão para largar a praia de Balneário Camboriú. Filho, olha essa imensidão. Assim é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ore pedindo oportunidades para você lançar a palavra de Deus, porque o diabo está lançando as coisas dele.
Só que uma coisa que a gente tem que o diabo não tem é que a nossa vitória já está garantida na cruz do Calvário. E você pode orar pelos seus filhos, lançar a palavra, e essa palavra vai gerar frutos para a glória de Deus. Amém, queridos? Algumas aplicações para a nossa vida. E eu só vou colocar o título, irmão, senão os irmãos me matam. A primeira aplicação: enche o seu coração com a palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra de Deus. À noite, assim, quando eu estou lá, eu coloco, e graças a Deus a gente tem essas coisas. Coloca o fone de ouvido lá e escute a Bíblia em áudio. E escute uma boa canção que cante a palavra de Deus. Queridos, priorize isso. Essa canção que eu estou ouvindo, ela canta a Bíblia ou ela não canta a Bíblia? Priorize isso. E existem muitos salmos e salmos e salmos cantados. Cante os salmos. Porque quando você estiver lá na hora difícil, essa palavra vai brotar no seu coração. Quando o teu casamento tiver, meu Deus do céu, essa palavra vai ser poderosa para trazer restauração, conforto e encorajamento. Se encha da palavra de Deus. Uma segunda coisa, compartilhe a palavra de Deus. Lance a palavra. Essa é a nossa missão. Não sei se você percebe, eu sei que isso é incomum, mas aqui a gente lê a Bíblia demais. E se Deus quiser, enquanto os irmãos permitirem, a gente vai ler a Bíblia aqui em um ano, mais do que a maioria das igrejas em vários lugares do mundo. Se você parar para pensar, a gente já está um bom tempo lendo a carta de Tiago inteira. Semana que vem a gente vai começar a ler a carta de Colossenses inteira. Isso faz toda a diferença. Lançar a palavra aqui na igreja, lançar a palavra aonde a gente estiver. Uma terceira aplicação, lembre-se disso, para você não desanimar. Sempre haverá rejeição e oposição, até daqueles que a gente não imaginava. Quem dera Paulo, né? O latoeiro lá que lhe fez mal, né? Esqueci o nome do latoeiro agora. Alexandre, o latoeiro. O próprio Marcos aqui, não é? Que se mete numa confusão lá, porque ele abandona os irmãos e depois Paulo não quer papo com ele. Mas no final, o que Paulo diz? Trago-me Marcos, porque me é útil. Haverá oposição, haverá rejeição. Mas, queridos irmãos e irmãs, não desanime. Não se canse, porque a palavra de Deus é poderosa. E algumas comparações ali, só para tu lembrar ainda no 3. A palavra de Deus não é uma peninha. A palavra de Deus é comparada a martelo, é comparada a fogo, é comparada a espada. A palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. Uma quarta aplicação. Lembre-se ainda mais, não só da oposição e da rejeição, mas lembre-se do milagre do Evangelho. Sempre haverá aceitação e frutificação. A palavra de Deus não voltará vazia. A igreja vai triunfar. E eu sou quase um pós-milenista. Eu acredito que a igreja vai triunfar no mundo todo. O evangelho vai chegar em todos os lugares, porque é isso que Jesus está dizendo. A igreja vai triunfar, e embora a gente esteja, parece que acuado e com medo, se lembre disso. A palavra que você está lançando hoje no coração dos teus filhos vai gerar frutos para a glória de Deus. Uma quinta aplicação. Responda aí. Essa pega, irmãos. Você tem frutificado, ainda que seja 30, 60, 100, mas ainda que seja 30, há frutos. E quando a gente fala de frutos aqui, o que são frutos? A primeira coisa, um caráter transformado. O seu caráter tem sido transformado pelo poder de Deus? Quando tu está lá com o teu marido, assim, a tua vontade é pegar e estrangular ele. O domínio próprio tem espaço no seu coração. Quando você está numa situação complicada, que pode te prejudicar, mas se você não falar, você fala a verdade ou você fala a mentira? Se você fosse preso, como disse alguém, teria provas suficientes para te prender como cristão? Se eles pegassem a tua ficha, né? Não, esse vai preso porque esse é cristão. E uma segunda ideia de frutificação é a missão que Jesus nos deu. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Nós precisamos orar e clamar, pedindo a misericórdia de Deus, para que essa igreja aqui volte a evangelizar, para que essa igreja aqui volte a pregar o evangelho. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acredito em várias modalidades de evangelismo, mas a principal modalidade de evangelismo é a tua vida. A gente aqui tem cerca de 40 missionários espalhados durante a semana.
A gente pode fazer um sábado com música, pregar o evangelho, mas o que realmente faz diferença é vocês. Que é missionário lá na escola, que é missionário lá no teu trabalho, que é missionário lá na tua vizinhança. Ore, irmãos, e Deus vai te dar oportunidade. Só não faça aquilo que eu fiz, né? Ore pedindo para Deus dar uma oportunidade para falar o evangelho, como a gente estava compartilhando ontem no churrasco do louvor. Compartilhe a palavra de Deus. E por fim, queridos, como está o seu coração? Como está o nosso coração? E eu quero lembrar para você que você pode ouvir essa palavra e não é para sair daqui, poxa vida, meu coração é rochoso, meu coração está cheio de espinhos. Porque se tem uma coisa que Jesus não faz também é descartar. A pergunta é, você ouviu e creu naquilo que ouviu nessa noite? E se você ouviu e creu no Evangelho, eu quero convidar você, em fé e arrependimento, se voltar para o Senhor. Eu convido você nessa noite a abandonar tudo que pode estar tirando seus olhos de Jesus. Seja a dureza do coração, seja uma espiritualidade superficial, seja as preocupações dessa vida. Hoje, pela fé, eu convido você a, em arrependimento e fé, se voltar para o Senhor, porque hoje Jesus está aqui lançando a palavra dele. Feche seus olhos. Se você já é cristão, eu convido você a ouvir o evangelho e fé e arrependimento, se voltar para o Senhor. Chegue e coloque diante do teu Senhor o teu coração. Mas se você está aqui nessa noite e você não é cristão, ou você acha que é cristão, mas você não tem gerado frutos dignos de arrependimento, hoje é dia de salvação. Se você não quer ser endurecido pelo pecado, ou se você quer ter o seu coração endurecido pelo pecado, amolecido pela palavra de Deus, hoje é dia de salvação. E eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor e clamar por misericórdia, pedindo, Senhor, que a tua palavra gere frutos no meu coração. Te louvamos, Deus, porque o teu amor é tão profundo, o teu amor é tão grande. E um dia o meu coração também estava duro. Um dia também nós não te conhecíamos. Um dia também nós estávamos, ó Deus, vivendo de aparência. Um dia nós também estávamos mais preocupados com as coisas dessa vida do que com as coisas do teu reino. E muitas vezes a gente ainda é tentado, Senhor, a esquecer o Senhor, a abraçar essas coisas. Mas nessa noite nós somos lembrados que o que a gente precisa antes de qualquer coisa é de Cristo Jesus e a sua obra na cruz. Que Jesus seja a resposta para a oração dos teus filhos. Porque é Jesus que traz para nós perdão de pecados, é Jesus que traz para nós o livramento da culpa e do medo. É Jesus que traz para nós, para o nosso coração, transformação. Por isso, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, é que o Senhor tire o coração de pedra e o Senhor dê a nós um coração de carne, sensível, aberto à tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a tua palavra caia no nosso coração. Se a gente tem acreditado em mentiras, se a gente tem, ó Deus, gastado mais tempo com coisas que o Senhor não quer, que a tua palavra vá fundo. E a nossa oração rompa a surdez, rompa a cegueira, para que a gente saia daqui enxergando de verdade o nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos pelo teu amor derramado em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.